Pela primeira vez em Portugal, jogou-se futebol americano oficial. Os Porto Renegades e os ADB Crusaders encontraram-se no Porto num jogo para promover a modalidade. Remo Jonatas. Porto Renegades é o nome da primeira equipa de futebol americano em Portugal. O Porto Canal veio conhecer a sua história no dia em que é também o primeiro jogo oficial deste desporto em terras portuguesas, exatamente na cidade do Porto, nas instalações do Estádio Universitário do Porto, numa reportagem que pode acompanhar já a seguir aqui no Repórter da Cidade do Porto Canal. Pela primeira vez em Portugal, jogou-se futebol americano oficial. Os Porto Renegades e os ADB Crusaders encontraram-se no Estádio Universitário do Porto com o grande objetivo de promover a modalidade. Um verdadeiro Porto-Lisboa. Porto Renegades, assim se chama a primeira equipa oficial portuguesa de futebol americano. Criada em novembro de 2004 e com fundação oficial em fevereiro do ano seguinte, esta formação nasceu da necessidade sentida pelo seu presidente, Bruno Correia, um apaixonado do desporto, de criar bases para que a modalidade se implementasse em Portugal. 2 anos envolvidos, os Porto Renegades continuam a viver a custos próprios, já que não contam com qualquer tipo de apoio, seja ele privado ou oficial. Por isso mesmo, fica o apelo, por exemplo, à Câmara Municipal do Porto, para que, em virtude da ausência de uma liga de futebol americano em Portugal, seja possível aos Renegades competirem no Campeonato Espanhol já na época que se avizinha. Para isso, irão precisar de 16 mil euros. Neste momento não temos qualquer apoio. Andamos à procura de apoio para conseguir entrar no próximo ano no Campeonato Espanhol, que este ano, nesta altura, ainda não existe competição oficial em Portugal. Portanto, andamos à procura de patrocinadores. Temos tido contactos com a Câmara, muitas vezes não temos tido a resposta que gostávamos, compreendemos muitas vezes a posição da Câmara, outras vezes não compreendemos, mas acho que a Câmara devia apostar um bocadinho mais, principalmente somos a primeira equipa em Portugal, é uma modalidade nova, com potencial, e acho que era uma boa oportunidade do Porto e do Norte de Portugal apostar numa coisa nova que não existe. Fernando Campos é um dos cerca de 30 jogadores inscritos nesta equipa e não tem dúvidas em afirmar que é o amor pelo jogo, pela espetacularidade e adrenalina muito próprias do futebol americano, que o move a ele e aos companheiros de equipa. Diz inclusivamente que o prazer de jogar este desporto justifica o investimento pessoal, na ordem dos 250 euros só para os equipamentos, e o sacrifício de não ter sequer local para treinar. O jogo em si, a vontade de jogar, a vontade de chegar dentro de um campo e jogar futebol americano é mais do que suficiente para fazer o investimento necessário. Os Porto Renegades podem fazer história, somos a primeira equipa oficial em Portugal, cada vez mais se vê gente a comprar bolas de futebol americano, a querer saber, a vir à procura das equipas para treinar. Somos a primeira e esperemos ser a última, nunca acabar, não é? Alberto Aliberti, norte-americano de Gema e há cerca de 1 ano a viver em Portugal, é um dos trunfos dos Renegades. Não dentro do campo, sim fora dele, porque é ele o treinador principal da equipa, fazendo uso da sua experiência como ex-atleta da modalidade no seu país natal, onde foi mesmo semi-profissional ao serviço da equipa da Marinha dos Estados Unidos. Um dia, ao passear no parque da cidade, viu a equipa a treinar e daí até ser convidado para orientar foi um pequeno passo. Eu cheguei aqui em Portugal faz 1 ano, 3 semanas depois que cheguei, eu encontrei o equipo jogando no parque da cidade e me perguntaram a ser o treinador, e porque aqui em Portugal não tem muito futebol e eu gosto, obviamente. Eu disse sim, happily, sim. Passo de gigante para a implementação do desporto em Portugal foi mesmo a realização, também no Porto, no Estádio Universitário, do primeiro jogo oficial entre 2 equipas portuguesas, opondo os Porto Renegades aos ADB Crusaders de Lisboa, com o resultado final, no encontro apitado por árbitros espanhóis, a sorrir à equipa da Invicta por 26-13. Mas mais importante que isso ficou a publicidade, a divulgação do futebol americano e uma motivação extra para os atletas das 2 equipas que a grande maior parte do tempo apenas treinam sem lugar a qualquer competição. Este primeiro jogo de futebol americano realizou-se no Estádio Universitário do Porto, na zona do Campo Alegre. E o que o Porto Canal constatou é que o estádio está ao abandono.